Boa noite. Me foi proposto explicar um exemplo sobre a transformação geométrica por meio da rotação, no qual consiste em girar determinada figura em torno de um ponto do plano, mantendo o ângulo de deslocamento. Para que a gente possa fazer essa rotação, primeiro a gente precisa ter um centro de rotação, um ângulo determinado para que possa fazer a rotação dessa figura e um sentido de rotação. Esse sentido de rotação, ele pode ser positivo no sentido anti-horário do relógio, no sentido contrário do relógio, ou ele pode ser negativo. Esse sinal, essa rotação negativa é no sentido horário do relógio. O exemplo é o seguinte: rotação de A com centro em O e amplitude alfa, no sentido anti-horário. Ou seja, nós temos o ponto A, iremos rotacioná-lo a partir do centro O, numa amplitude alfa que nos foi dado, no sentido anti-horário. Primeiramente, vamos prolongar este segmento. Depois, com ponta seca no vértice do ângulo alfa, traçaremos um arco e com este mesmo arco, com ponta seca em O, traçaremos novamente. Agora, pegaremos a medida do ângulo alfa com o compasso e transportaremos essa medida para com um dos vértices, dos vértices que acabamos de fazer. Aqui teremos a direção do segmento que iremos traçar a partir de O. Uma reta a partir de O. Aqui. E esse encontro aqui, essa interseção, vai ser a nossa direção. Ao fazer isso, transportamos esse ângulo alfa para aqui. Agora, precisamos transportar a medida OA. Então, vamos pegar com o compasso o tamanho dessa medida. E transportar para o segmento que acabamos de fazer. Aqui a gente tem o nosso segmento, o nosso ponto, a linha. E com isso, acabamos de transportar, de rotacionar o ponto A para o A', a partir do centro O e com uma amplitude alfa, que nos foi dada no sentido anti-horário. E verificamos isso quando observamos que o segmento OA', que a gente acabou de criar, é igual ao segmento AO, que já tinha nos dado no início do problema, no início do exemplo. E podemos observar também que o ângulo AOA', o ângulo AOA' é igual ao ângulo alfa, no qual a gente transportou. Aqui foi um exemplo bem simples de rotação, espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.